Não é uma crise. Não é o começo do fim. É o nascimento de algo que estava adormecido, o verdadeiro eu. Tem gente que sente isso de repente, como um baque, como se o chão começasse a ceder lentamente. Outros, é como se algo lá no fundo começasse a sussurrar, um incômodo leve, uma inquietação estranha que cresce com o tempo. Lembro de um amigo que, ao fazer 41 anos, me disse: "Cara, eu conquistei tudo o que achava que queria. Mas agora, parece que nada disso faz mais sentido." Talvez isso soe familiar. Talvez pareça até perigoso. Mas segundo Carl Jung, isso não é um erro no sistema. É o sistema finalmente funcionando como deveria. Chegar aos 40 não é o começo da velhice. É o fim da ilusão. É aqui que termina a máscara e começa a alma. E então surge a pergunta inevitável: será que tudo que vivi até agora era só um ensaio? Será que a vida que me prometeram nunca foi a verdadeira? Se alguma dessas perguntas já passou pela sua cabeça, então continue aqui comigo, porque este vídeo é para você. Carl Jung chamou esse momento de o meio-dia da vida. Uma espécie de rito invisível de passagem. Não celebrado, não compreendido, mas inevitável. É nessa fase que tudo o que foi ignorado, reprimido ou escondido, começa a vir à tona. Não para te destruir, mas para te reconstruir de dentro para fora. Hoje, vamos explorar os 4 pilares ocultos por trás desse despertar. O chamado silencioso da alma, a queda da persona, o surgimento da sombra e, acima de tudo, o caminho da individuação, o processo mais profundo e libertador da psicologia de Jung. E não se preocupe, nada aqui é teoria seca. Vamos falar de vida real, de emoções que se sente na pele, e de escolhas que mudam tudo. Mas, quando o chamado silencioso da alma chega, e quando algo dentro de nós começa a mudar, tem uma hora da vida em que o barulho de fora começa a perder força, e o silêncio de dentro começa a gritar. Esse momento não chega com festa. Não tem anúncio no jornal, nem parabéns no grupo da família. Ele se infiltra sutilmente, em noites em que o sono custa a vir, em manhãs onde o sentido parece fugir do despertador. Carl Jung dizia: a alma, quando ignorada por muito tempo, começa a falar através do destino. E é exatamente isso que acontece com tanta gente ao cruzar os 40. Uma inquietação silenciosa, uma pergunta mal resolvida que não cala mais. Talvez você sinta isso como um vazio onde antes havia entusiasmo. Ou uma vontade inexplicável de mudar tudo: emprego, relacionamentos, hábitos, até o corte de cabelo. Mas o que realmente está mudando é o eixo interno. Sabe aquele roteiro que a gente seguiu por décadas? Estude, trabalhe, conquiste, seja alguém. Pois é, ele funciona, até não funcionar mais. O chamado da alma é como uma notificação que você ignorou por anos. Mas agora, ela vibra forte, constante, impossível de silenciar. Já sentiu isso? Aquele sentimento de tem algo mais, mesmo quando tudo parece estar em ordem. E quando você começou a perceber esse chamado? Esse é o ponto onde muitos se assustam e chamam de crise da meia-idade. Mas Jung via de outro jeito. Ele dizia que isso não é o colapso da identidade, é o convite para descobrir a verdadeira. Porque pela primeira vez, você não quer mais se encaixar. Quer entender. Quer sentir de verdade. Quer saber quem você é, sem todos os papéis que vestiu até aqui. E é aí que começamos a perceber o que Jung chamou de individuação. Mas antes de chegar nesse processo profundo, algo precisa cair. Algo que usamos por tanto tempo, que já se confunde com quem acreditamos ser. E isso nos leva ao próximo ponto, que é a queda da persona,
quando a máscara já não aguenta o peso. Durante boa parte da vida, a gente veste uma máscara. E o mais curioso, nem sempre é por falsidade, mas por sobrevivência. É o personagem que aprendemos a ser para sermos aceitos. É o forte, o bem-sucedido, o filho exemplar, o profissional competente. É aquela versão que a gente entrega ao mundo, cuidadosamente editada, sempre no automático. Jung chamava isso de persona. Ele dizia: a persona é aquilo que alguém não é, mas o que ele e os outros pensam que ele é. E sabe o que acontece aos 40? Esse papel começa a descolar do rosto. A máscara escorrega. E, pela primeira vez, a gente sente: isso aqui não é mais eu. Quantas vezes você já se pegou pensando: por que continuo nesse trabalho? Por que mantenho relações que me esgotam? Por que tô sempre exausto, mesmo quando tá tudo bem? Essas perguntas não são fraquezas. São rachaduras na armadura. E são nessas rachaduras que a luz entra. Porque viver por muito tempo com a persona apertada demais cria uma pressão insuportável. E um dia, ela quebra. Não por falha, mas por evolução. É como uma cobra trocando de pele. Não porque estava errada, mas porque cresceu. Reflita. Já sentiu esse desconforto com a própria imagem? E qual foi a primeira vez que você sentiu que não era mais aquele personagem? Jung não via isso como um fim. Ele via como o começo de uma jornada real. A jornada de voltar-se para dentro. De olhar no espelho sem armadura. De dizer: chega de agradar. Agora eu quero ser inteiro. Mas é aí que vem o próximo desafio. Porque ao largar a persona, a gente encontra o que estava escondido atrás dela. E nem sempre é bonito. Mas é real. E é esse encontro que nos leva ao terceiro ponto. O encontro com a sombra. O que você evitou a vida inteira está dentro de você. Depois que a máscara cai, o que sobra? Aquilo que estava escondido. Aquilo que você evitou sentir, negar, mostrar. Aquilo que foi jogado para o fundo do baú emocional e trancado com 7 chaves. Carl Jung chamou isso de a sombra. A sombra é tudo aquilo que a pessoa se recusa a reconhecer em si mesma, mas que, ainda assim, insiste em se fazer presente. Aos 40, ela não bate na porta, ela invade a sala. Vem nos silêncios, nos vazios, nos arrependimentos súbitos, no choro que brota sem explicação no trânsito, na raiva sem endereço, na culpa que dormia e, de repente, acorda gritando. E sabe o que é mais forte? A sombra não é só coisa ruim. Ela também guarda o potencial rejeitado. A coragem que você engoliu. A criatividade que abafou. Os sonhos que você empurrou para depois, e depois, e depois. Quantas vezes você se pegou pensando: quem eu seria se não tivesse me silenciado tanto? E aí, já teve esse tipo de pensamento? E que parte de você acha que foi esquecida por tanto tempo? Reflita sobre isso. Esse é o momento em que muitos travam. Porque olhar a sombra é desconfortável. Mas é nesse desconforto que mora o ouro. Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, o que não é olhado por dentro, nos domina por fora. Como relacionamentos tóxicos, escolhas repetitivas, sabotagens emocionais. Tudo isso pode ser o reflexo da sombra tentando nos mostrar o que precisa ser integrado. E o mais lindo é que o encontro com ela não é um castigo. É um chamado. É a alma dizendo: ei, agora que a casca quebrou, vamos cuidar do que ficou dentro. E é aí que algo mágico acontece. O nascimento da individuação. O próximo passo dessa jornada interior. O momento em que, pela primeira vez,
a vida deixa de ser sobrevivência e começa a ser verdade, tornando-se quem você realmente é. Depois do encontro com a sombra, a vida muda de tom. Não é mais sobre o que a sociedade espera, nem sobre máscaras ou fugas. É sobre uma busca profunda, aquela que Jung chamou de individuação. Individuação é o processo de se tornar inteiro, de juntar todas as partes espalhadas de você mesmo. A criança ferida, o adulto cético, o sonhador abandonado, o guerreiro cansado. Tudo se conecta, e no meio disso, nasce uma verdade nova. A pessoa que você realmente é, sem filtros, sem medo, sem autopunição. Jung dizia: a realização da individualidade é o verdadeiro objetivo da vida. E isso não acontece por acaso, nem de forma fácil. É uma jornada que exige coragem. Mais coragem do que viver na zona de conforto do conhecido. Lembra daquela inquietação que mencionamos no começo? Aquela sensação que algo está para acontecer aos 40. É o chamado para essa viagem interna, onde o desafio é grande, mas a recompensa é ainda maior. Quem aqui já sentiu esse chamado? Essa vontade de parar, olhar para dentro e perguntar: quem sou eu, de verdade? Porque essa busca é universal, mas cada caminho é único. A individuação não é um destino fixo, mas um movimento constante. É aceitar que ser inteiro é estar em transformação o tempo todo. E quando essa jornada avança, algo lindo acontece. A vida se torna mais autêntica, mais cheia de significado, mais sua. Não é apenas sobre começar a vida aos 40. É sobre renascer nela. É sobre se reconhecer, se libertar e finalmente se permitir ser quem você nasceu para ser. E aqui vai uma reflexão de Jung para deixar com você. Não serás curado tornando-te outra pessoa, mas tornando-te quem realmente és. E assim, chegamos ao final dessa jornada pelo despertar que acontece aos 40 anos, um momento onde a vida revela sua verdadeira essência, onde o autoconhecimento deixa de ser um luxo, para se tornar uma necessidade urgente. Lembre-se, a idade é só um número. O que realmente importa é o que acontece por dentro, o movimento constante de se tornar inteiro, de se aceitar, de abraçar o que somos, com todas as nossas sombras e luzes. Como disse o grande filósofo estoico Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. E aos 40, a verdade que Jung expõe é que o tempo começa a se revelar com uma clareza diferente, não para ser temido, mas para ser vivido com propósito e coragem. Se esse vídeo mexeu com você, que tal deixar seu like? Assim, eu sei que vale a pena continuar trazendo reflexões profundas como essa para o canal. E se ainda não é inscrito, clica aí para fazer parte dessa comunidade que busca crescer e despertar junto. Fica aqui o convite. Explore os vídeos que estão aparecendo ao lado. Cada um deles pode ser a próxima chave para abrir uma nova porta na sua mente e na sua vida. Afinal, o verdadeiro despertar não tem fim, ele só se aprofunda. Até a próxima, e que sua jornada seja sempre de luz e autenticidade.